7, a partir do versículo 36 ao versículo 38. Mais uma experiência de vidas marcadas por Jesus, nesse relato de Jesus, aqueles que cruzaram o caminho de Jesus e tiveram as suas vidas transformadas pela ação, pelo poder daquilo que Jesus realizava em suas vidas. Lucas capítulo 7, versos 36 a 38, a palavra do Senhor diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com seu unguento. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações, irmãos. Antes de tratar basicamente daquilo que Deus colocou em meu coração nessa noite, eu queria destacar algumas características dentro desse panorama e da condição dessa mulher. Mais uma vez, nos deparamos com uma anônima, com um personagem anônimo, que nada sabemos ou pouco sabemos a respeito dela, mas é aquilo que sabemos a denigre. Denigre a sua imagem, denigre o seu nome, denigre tudo aquilo que pudesse ser identificado como algo de honroso. O relato de Lucas diz que ela era uma pecadora. E pelo relato entende-se que provavelmente aquela mulher era uma prostituta. Era uma mulher que não tinha família, que não tinha um marido, que não tinha nada de que pudesse vangloriar em função da sua condição excluída, marginalizada pela sociedade, e que assim ela vivia. Mas que a gente pode entender como Jesus acolhe, como Jesus se aproxima, como a gente tem visto nas leituras anteriores, nos fatos anteriores, como a presença de Jesus aproximava, cativava. Interessante que o relato de Lucas destaca que esse homem que hospeda Jesus era um fariseu. No Oriente, era costume que quando um rabino aceitava o convite para almoçar em uma casa, entravam nela todo tipo de pessoas. As portas eram abertas para todos, com o propósito de ouvir os ensinamentos desse rabino, e isso explica a presença dessa mulher. Aproveitando da presença de muitos que ali adentraram a casa do fariseu, Simão, aquela mulher se aproveita daquele fato e vai também junto com a multidão, para quem sabe pudesse beber, se alimentar daquilo que era transmitido por Jesus. E é interessante que o relato bíblico, pelo restante do relato bíblico, a gente percebe que existiam pelo menos 3 costumes quando alguém hospedava outro alguém em sua casa. Primeiro, colocava-se a mão sobre o ombro e, em seguida, lhe dava um beijo no rosto, e lhe desejava paz. Shalom. Uma outra prática comum naquele tempo do Oriente é que sempre tinha a porta de cada casa, somente das pessoas mais ricas, dos líderes, das pessoas mais conceituadas, sempre uma vasilha de água, para que sempre que chegava um visitante ilustre, aquela bacia era derramada sobre os pés daquele visitante, porque os pés estavam sujos das estradas empoeiradas, e ali era a oportunidade também de mostrar gratidão, uma maneira de acolher. E uma outra coisa que se fazia como prática é se queimar uma ponta de incenso sobre a testa dessa pessoa, e algumas vezes se colocava um ponto ou uma gota de água de rosas. As boas maneiras ordenavam que se cumprissem essas coisas. E nesse caso a gente percebe que os fariseus, chamado Simão, em nenhum momento trata Jesus com essa honraria, com esse destaque. Uma outra coisa que a gente precisa destacar do fato, pelo relato do fato, é que as visitas não se sentavam à mesa. Eles se reclinavam, colocavam-se eleitos baixos, apoiando-se sobre o cotovelo esquerdo e deixando livre o braço direito e com os pés para trás. E durante a comida tiravam as suas sandálias. E aí facilitou aquela mulher abordar Jesus por trás e ungir os seus pés. E por último, o destaque é que Simão, como o relato diz, era um fariseu, mas que tinha convidado Jesus para a sua casa. Provavelmente Simão colecionasse essas honrarias. Algumas vezes chega num restaurante
está uma foto do dono do restaurante com uma figura, com um artista, com alguém conhecido na sociedade. Era a maneira dessa pessoa se mostrar uma pessoa importante, uma pessoa de destaque. Provavelmente esse homem recebia Jesus não como um adorador, mas alguém para ocupar espaço na sua coleção de pessoas acolhidas na sua casa. E é interessante que, como a gente percebe que até hoje, pessoas têm se aproximado de Jesus com vários interesses. E a coisa mais importante de tudo isso é saber que Deus conhece cada intenção dos corações. A maneira como me aproximo de Deus vai identificar perfeitamente aquilo que eu quero e aquilo que eu quero ser reconhecido, da maneira que eu quero ser reconhecido por Deus. A primeira lição que eu posso extrair desse texto é que Jesus, o Filho de Deus, se relacionava com todas as pessoas, de todas as classes sociais, e sempre aproveitava dessas oportunidades para transmitir a verdade do reino. No verso 36, o primeiro verso que li, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Ou seja, era a oportunidade que Jesus tinha para ensinar as verdades do reino. E era a oportunidade que ele tinha porque ele estaria cercado de muitas e muitas pessoas, onde ali ele pudesse explanar as verdades do reino e que pessoas pudessem entender e aceitar essas verdades. É interessante que a gente, conhecendo a vida de Jesus, Jesus não tinha critério para se aproximar de pessoas. Ele não escolhia gente. Ele se relacionava com o rico, com o pobre, com o instruído, com o iletrado, com o respeitado, com o excluído. Se encontrava com o são, se encontrava com o doente. E quanto Jesus nos ensina a respeito dessa atitude, de não escolhermos a quem estender a mão, a quem abordar, a quem ajudar, a quem eu posso abençoar. Jesus nos ensina, entre outras coisas, que muitos estão à busca, à procura de alguém com a palavra de ânimo, de encorajamento, uma palavra de motivação. E quantas vezes eu tenho evitado ou trocado de calçada para não cruzar com aquela pessoa, com aquele pedinte. Certa vez eu venci uma experiência como adolescente. Minha mãe era uma pessoa muito receptiva. As pessoas iam à casa de meus pais para pedir comida. Sempre tinha um pão com manteiga, sempre tinha um pão com queijo, que ela oferecia a todos aqueles que batiam a porta. Eu, adolescente, e quando foi um domingo, ela disse: hoje nós vamos almoçar fora. E aí, adolescente, a gente se anima, disse: eita, que bom. E aí, para surpresa minha, nós pegamos a mesa, colocamos na garagem da casa, e ali nós almoçamos do lado de fora da casa, exatamente na garagem da casa. E eu olhei para minha mãe, conhecendo o coração dela e o conhecimento das pessoas a respeito das suas práticas, e disse: olha, hoje a gente não vai ter sossego. Porque a gente não tem sossego nos dias normais, quando estamos almoçando lá dentro. Imagine agora quando estamos com a mesa aqui posta na garagem, em evidência, e as pessoas vão passar, e a minha mãe, com olhar caridoso: filho, não pense assim. Hoje não vai chegar ninguém, em nome de Jesus. E eu lembro como hoje. Nós almoçamos, conversamos, compartilhamos, sorrimos, planejamos, e naquele dia ninguém bateu a porta dos meus pais para pedir alguma coisa. Não podemos fechar, irmãos, para aqueles que estão à nossa volta, pessoas carentes, pessoas que precisam principalmente conhecer do amor de Jesus. E é interessante que, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que nos versos anteriores, na verdade no versículo 34 do capítulo 7, Jesus vai falar exatamente da condição em que ele se encontrava. Uma pessoa não aceita, não reconhecida. E Jesus começa a colocar sobre ele, sobre João Batista, alguns atributos que faziam com que os judeus começassem a criticá-lo. E Jesus diz: olha, vocês não sabem o que quer. João chegou aqui, vocês começaram a falar dele assim, assim, assim. E aí, lá no versículo 34, Jesus: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está, um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, é exatamente essa missão que Jesus veio cumprir aqui entre nós, irmãos. É impressionante que os critérios de Jesus eram totalmente inversos aos de Simão. Enquanto Jesus permitia que a mulher, a pecadora, ungisse seus pés, Simão se incomodava com a sua presença. Ao invés de se dedicar seu tempo, sua oportunidade, porque não teria outra oportunidade de Jesus chegar à sua casa, e Simão tinha que aproveitar daquele momento. Simão era alguém que valorizava a aparência. A mulher pecadora tira todo o seu foco. Ele deixa de escutar os ensinamentos de Jesus e começa a julgá-lo.
por não identificá-lo ou identificá-la como uma pecadora. Diferente do que Simão pensava, Jesus sabia quem era aquela mulher. Mas, apesar de saber da opinião de Simão, não impede que a mulher continue a ungir seus pés. E é impressionante que é exatamente essa condição que Simão se apresenta. Se os irmãos estiverem com as suas Bíblias abertas, vão perceber no versículo 39, e a Bíblia diz assim: ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Não trata aquela mulher por nome, não trata aquela mulher por parentesco, ela é filha de fulano, é filha de cicrana. Não. Ele denigra a imagem daquela mulher. E é impressionante que ele se coloca num pedestal de superioridade e começa a julgar aqueles que, segundo eles, estão abaixo do seu critério de julgamento. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que práticas como essa não venham a fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada. Quando começamos a olhar para os que estão ao nosso lado e percebemos que o outro está cultuando ou está celebrando diferente do meu, perdemos o foco e deixamos de olhar na direção do Mestre. Lembra na casa de Marta, Maria e Lázaro, ali em Betânia? Marta estava mais incomodada com a atitude de Maria em escolher ouvir Jesus do que com o desejo de fazer o mesmo. O verso 40 do capítulo 10 de Lucas diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Marta não estava preocupada com o que Jesus estava ensinando. Marta estava preocupada com a atitude de Maria, aquilo que estava incomodando Marta. E exatamente aquela que agrada a Jesus quando se dedica a parar para ouvi-lo. Uma das doenças mais graves da igreja, a noiva de Cristo, é que muitas vezes nos incomodamos com o modo como o outro está cultuando. E isso está adoecendo a noiva de Cristo, a igreja. O modo como cultuamos, bater palma, levantar as mãos, infelizmente, se torna mais importante do que a quem cultuamos, do que como cultuamos. Normalmente as pessoas, quando nos abordam, perguntam: qual a sua igreja? Igreja Batista é a tradicional, é da Convenção Batista Brasileira, aquela que não, e a gente começa a ficar incomodado com os comentários a respeito das nossas práticas. Muitas vezes as pessoas começam a nos julgar pela igreja que a gente congrega. E esquece que isso não é o foco é a quem eu celebro. Na minha igreja, quem é adorado? Na minha comunidade, quem é a razão da nossa adoração? E é interessante que isso afetava até na relação com os discípulos. Na experiência de Pedro, lá no capítulo 21 de João, no finalzinho do capítulo 21, quando Jesus já está se despedindo dos discípulos, Jesus começa a mostrar aos discípulos o fim de cada um deles. E aí, lá no capítulo 21 de João, a Bíblia diz assim: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que se inclinava para Jesus durante a ceia e perguntava: Senhor, quem te irás para aí? Ou seja, João está falando de si mesmo. João não cita o seu nome, mas cita a condição em que ele se encontrava. Olha, esse discípulo que acompanhava Jesus foi aquele que reclinou a cabeça sobre Jesus, quando Jesus identificou que um deles iria traí-lo. Quando Pedro o viu seguindo Jesus, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Siga você. Quantas vezes o Senhor precisa dizer bem para você? Deixe de olhar para os outros. Olhe para a sua vida. Faça o melhor. Não se importe com quem está ou como está louvando, adorando. A segunda lição que me agrada e que fala muito ao meu coração é que Jesus dá uma lição preciosa, profunda a Simão. Ele mostra que o amor que Deus tem por nós é um amor que não se prende a ações, a atitudes, a gestos, a coisas engessadas, a práticas, a doutrinas. O versículo 40 a 43 do capítulo 7 de Lucas, a Bíblia diz assim: respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Simão. Quantas lições Jesus quer nos ensinar a respeito da atitude do Pai para conosco, das nossas ações diante daquilo que agrada o coração de Deus.
Em nenhum momento, irmão, diante do diálogo de Jesus com Simão, ou de Simão com Jesus, Jesus se dirige à mulher. Jesus se incomoda com a mulher. Afinal, ele não queria interrompê-la no momento que ela se ajoelha para oferecer a Jesus o melhor. Mas essa experiência com Simão, nós podemos extrair pelo menos algumas lições daquilo que Jesus usa dentro dessa parábola para nos ensinar aquilo que agrada o coração de Deus. Primeira coisa, todos temos uma dívida perante Deus. Ninguém está isento, ninguém está imune, ninguém está livre. Todos nós temos uma dívida para com Deus. Simão não percebia, mas também tinha uma dívida para com Deus. Imaginou que apenas cumprindo a lei e obedecendo os rituais dos mandamentos, estaria em melhores condições que a mulher. Então, ter muito cuidado. Quando o julgamento começa a ocupar o nosso espaço, as nossas vidas, os nossos corações, porque eu faço, porque eu cultuo, porque eu sou da igreja, porque é o meu cargo. Os pecados da mulher eram conhecidos, segunda lição. Os de Simão estavam ocultos. Ainda que tentasse encobri-los, ele também tinha pecados, e a maior e mais visível era o da soberba. E Jesus conhecia muito bem o coração de Simão. Ainda que ele tentasse encobrir os seus pecados, se enganar, ele apenas era mais fácil olhar o pecado da mulher. Mas ele também tinha pecados, e o pecado da soberba o afastava, o impedia de se aproximar de Jesus. A terceira lição: não existem dívidas impagáveis. Não existe dívida que o Senhor Jesus não possa perdoar. Pecados que ele não possa perdoar. O credor da parábola perdoa a ambos. Tanto que devia 500, quanto que devia o 10%, 50%. Apenas sabendo que eles não tinham como pagá-lo. Essa é a maior lição que nós podemos aprender diante do Senhor. Ele perdoa a todos. A quarta lição que eu posso aprender dentro desse ensinamento de Jesus é que o amor, ainda que se revele de maneira distinta, alcança a todos. A maneira de você amar a Deus é a sua maneira. Não existe um jeito, uma maneira engessada. Quem sabe é colocando os perfume, bálsamos para os pés de Jesus. Quem sabe é oferecendo a sua vida, quem sabe é cultuando, quem sabe é dirigindo algum louvor, quem sabe é dirigindo algum ponto de pregação, quem sabe é cuidando da sua casa, da sua comida, da sua família. Não existe uma maneira engessada de agradar a Deus, porque Deus não se impressiona com as nossas ações. Ele conhece as nossas intenções. E a segunda e última lição que eu posso aprender é que o amor da mulher foi revelado através de sua atitude. O de Simão era sobre si mesmo. Quando o roteiro começou a sair do seu controle, Simão se volta não mais para Jesus, mas para a mulher. Encontrei uma citação do pastor Hernando Dias Lopes, no seu livro, o Comentário de Lucas, ele diz que a autossuficiência fecha a porta entre Deus e o homem. E o estranho é que quanto melhor é o homem, mais sente seu pecado. E a última lição que eu posso extrair é que Simão estava tão preocupado em sair bem na foto que esqueceu de oferecer a Jesus um acolhimento digno de um rabino. Versos 44 a 46, Jesus diz assim, em seguida, o relato de Lucas, mirou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher, entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrou aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Muitas vezes estamos tão preocupados com a forma de cultuar, que esquecemos do propósito em cultuar. Naturalmente, os fariseus eram reconhecidos como julgadores das ações e das atitudes. Eles não detinham em se observar a intenção, mas a ação. E naquele aspecto, ele não se contém e faz um comentário maldoso naquilo que só ele conseguia enxergar. Precisamos ter muito cuidado. Qual tem sido o nosso olhar para com as pessoas? Enquanto a mulher, ainda que com fama de prostituta, não se incomoda com o que os outros iriam pensar. A mulher não desejava ser notada, por isso se ocupa em derramar o bálsamo sobre os pés de Jesus e não sobre os seus cabelos. Ela não queria incomodar, mas passar despercebida. Aquilo que você tem feito, meu irmão, minha irmã, só Deus sabe e dele está recebendo. Nada do que fazemos para Deus de coração passa despercebido aos seus olhos. Lembra da experiência daquela viúva, Jesus diante do gasofilácio? Capítulo 21 de Lucas, versos 1 a 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse,
Afirmo-lhe que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. É tão bom saber que Deus se agrada não das nossas ações, mas das intenções dos nossos corações. Simão, diante da sua arrogância, permaneceu distante do perdão. Afinal, não era esse seu desejo, mas a mulher, ainda que pecadora, foi perdoada. O verso 48 a 50 diz assim: Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou. Vá em paz. O meu desejo, a minha oração, irmãos, é que possamos ouvir a cada dia do Senhor: A tua fé te salvou. Vá em paz. A sua consciência está tranquila diante de Deus, diante dos homens. Vá em paz, o Senhor te salvou. Que o bom Deus abençoe os irmãos, a nossa igreja, as nossas vidas, as nossas famílias. Estou muito feliz pelas notícias que recebi no início, que alguns irmãos já foram vacinados. E isso nos torna mais felizes, em função de estar mais próximo à cura de todos. Deus abençoe. Fique na paz.